Alô, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje, dia 10 de agosto, nesta terça-feira abençoada, tenho alegria de chegar perto de você, através deste programa A Voz do Pastor. Celebramos hoje São Lourenço. Era um diácono da Diocese de Roma. Ele servia ao Papa Sisto II. Viveu no tempo em que o cristianismo era perseguido. Primeiro, o Papa foi martirizado. Depois de 4 dias, chegou a vez do diácono Lourenço, ele que cuidava dos pobres da Igreja de Roma. Os seus perseguidores perguntavam para ele onde estavam escondidos os tesouros da igreja. E ele então chama e mostra os pobres. Esses são os verdadeiros tesouros da igreja. E ele foi martirizado. Segundo a tradição, ele foi colocado numa espécie de grelha, onde foi assado, morto de maneira tão cruel. Hoje, vamos rezar pelos diáconos permanentes, pelos diáconos que estão aguardando a ordenação para que vivam com autenticidade essa vocação, esse ministério tão importante na igreja que está crescendo cada vez mais no nosso estado do Maranhão. Nesse momento, então, vamos ouvir o evangelho de hoje, que é João 12, 24 a 26. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas, se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Minha querida irmã, meu querido irmão, o Evangelho hoje nos apresenta a imagem do grão de trigo que cai na terra e depois de poucos dias aquela semente brota e vai produzir trigos e assim vai se multiplicando, vai continuando a sua história cada vez mais que a semente é enterrada na terra. É a ideia do que acontece com cada um de nós ao longo da nossa vida e durante a nossa morte. Uma vida que é doada, essa vida não desaparece. Na medida que eu sou capaz de amar plenamente, eu continuo presente no coração das pessoas que foram amadas. Vamos agora retomar a festa de hoje. O diácono São Lourenço, este homem que na sua vida procurou seguir a Cristo. Ele amou a Cristo em sua vida e acabou imitando a Cristo com sua morte,
através do martírio. Ele, então, para nós, é um exemplo de alguém que teve coragem até as últimas consequências de viver a sua fé. É muito importante, nos tempos de hoje, o cristão ter convicções profundas e se tornar cada vez mais testemunha corajosa do Evangelho, nesse tempo em que as pessoas acreditam mais pelo testemunho do que pelas palavras. Hoje também quero falar para vocês, porque estamos vivendo a Semana Nacional da Família. Essa semana que é uma ocasião para aprofundarmos a alegria do amor na família. Em Coroatá, a Pastoral da Família está realizando encontros nas comunidades. Hoje, por exemplo, é a vez da Capela de São Paulo Apóstolo, no bairro Mariol. Eu parabenizo essa iniciativa da Pastoral da Família de se encontrar com a comunidade, mostrando o verdadeiro sentido da vida familiar e principalmente o valor do sacramento do matrimônio. Quando uma pessoa decide viver com outra pelo sacramento do matrimônio, com certeza ela está tendo a vontade de levar a sério essa decisão, essa união. Porque para nós o matrimônio é um sacramento porque deve durar a vida toda. Não é só por um período da existência. Não é só quando os dois estão novos. Não é só quando os dois estão sadios. Não é só quando os dois têm condições econômicas. Não. É para a vida toda. Principalmente na idade da velhice, que um precisa do outro. Principalmente na hora da doença, que um deve cuidar do outro. Principalmente quando o outro está passando dificuldades, quando os dois estão tendo poucos recursos, aí é que tem que aumentar o amor, o cuidado um com o outro, a fim de viver essa missão tão bonita do matrimônio. E é por isso que é preciso a bênção de Deus, para que toda essa realidade difícil seja vencida e vivida com fé, com coragem e, acima de tudo, com muito amor. Viver a família não deve ser um peso, mas deve ser motivo de alegria e de felicidade, porque o homem não pode viver sozinho. Ele precisa realmente de companhia para vencer as dificuldades da vida e tornar sua vida mais prazerosa. A você, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus lhe dê muita coragem para continuar até o fim, mesmo quando estiver passando por tanta dificuldade. Receba as bênçãos de Deus, esse Deus que não nos abandona, esse Deus que nos acompanha, esse Deus que protege a nossa vida e faz com que ela continue para sempre. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém.